Olá, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula do nosso curso de Filosofia Medieval. Nós estamos falando da filosofia no medievo latino, nos concentrando na escolástica. Já falamos da pré-escolástica e da escola escolástica nascente. Vamos falar agora da alta escolástica. Podemos considerar que o clímax do pensamento medieval latino dura cerca de um século e meio e se constituiu como diferentes posições que interagiam entre si e frente ao fenômeno histórico do aristotelismo. Este clímax começa no século XIII, com o início do ensinamento de mestres como Alexandre de Hales e Alberto Magno, e termina com o pensar de 4 grandes mestres determinantes para o século XIV: João Duns Scotus, Mestre Eckhart, Dante Alighieri e Guilherme de Ockham. Vamos então entrar neste período, começando por falar de Paris, que nós podemos dizer assim, é a Atenas do século XIII, no mundo latino. O primeiro ponto que vamos tratar é sobre a invenção da universidade, a recepção de Aristóteles e as ordens mendicantes, isto é, sobretudo franciscanos e dominicanos. Depois nós falaremos sobre a escola franciscana de Paris. Já no século XII, Paris florescera como um centro de estudos. Ali, Abelardo tinha fundado uma escola sua. Também as escolas de São Vítor e Chartres tinham cultivado muito bem as artes liberais, a filosofia e a teologia. Apesar do seu florescimento cultural, para Bernardo de Claraval ela era uma nova Babilônia. Desconfiado das escolas, ele propunha aos que buscavam a verdade as florestas e os claustros dos mosteiros, e não os livros e as disputas. Outros, porém, tinham uma estima oposta pela cidade. João de Salisbury, que tinha sido iniciado na dialética por Abelardo e que se tornara um dos expoentes da escola de Chartres, escreve a Thomas Becket em 1164, descrevendo a vivacidade da cidade, e conclui: feliz exílio que tem por morada este lugar. Philippe de Harwijk, escrevendo a um jovem aluno, compara Paris com Jerusalém e vê nela como a cidade das belas letras. Com efeito, Paris se tornou a Atenas do Ocidente Latino medieval. A união das diversas casas de estudo deu origem à fundação da universidade. A universidade surge da institucionalização do consórcio, que já existia entre mestres e estudantes nas escolas livres da cidade. Universitas, palavra que passou a designar, a partir do século XIII, a nova instituição de estudos, é a abreviação de uma expressão ou locução maior. Pode ser Universitas Magistrorum et Discipulorum, a Universidade dos Mestres e Aprendizes. Ou então, Universitas Studiorum, a Universidade dos Estudos, a saber, artes liberais, direito, medicina, filosofia e teologia. Um episódio de violência envolvendo estudantes alemães e um taberneiro levou a uma repressão policial. 5 estudantes foram mortos. Os estudantes organizaram um movimento de greve e ameaçaram ir embora da cidade. Por isso, o rei Filipe Augusto decidiu subtrair os escolares da jurisdição real e passá-los à jurisdição papal. Em 1209, Inocêncio III deu à comunidade dos mestres e aprendizes estatutos próprios. A licentia docendi, a licença para ensinar, já não seria dada mais pelo bispo local, mas sim pelo próprio Papa.
Seguindo o modelo das corporações de artesãos, a universidade se tornou uma corporação que tinha a forma de um estaleiro, em que se dispunham e se ordenavam oficinas dos diversos saberes que se pretendiam articular numa unidade. As diversas artes ou ciências, numa unidade. Universitas quer dizer isso, vertido para a unidade. Os diversos mestres e aprendizes, as diversas artes e ciências, todos convergindo numa unidade. Essa é a ideia de universidade. Além do espírito do trabalho artesanal, que animava o trabalho intelectual, solitário e em comunidade, um espírito cavalheiresco também impregnava os exercícios acadêmicos, as disputas, os debates, que se tornavam verdadeiros torneios de pensamentos e palavras. A Universidade de Paris estava organizada em nações, pela origem geográfica, França, Picardia, Normandia, Inglaterra, e em faculdades também, que são as áreas do saber. As faculdades eram as faculdades de artes, que são, no caso, as artes liberais, o trivium, quadrivium, que, no entanto, absorveram o estudo da filosofia. Faculdade de artes que tinha o papel propedêutico para as demais faculdades, que incluía a filosofia e privilegiava a dialética. E as faculdades dos cursos superiores, que se estudavam após estudar a faculdade de artes, quais sejam a medicina, o direito e a teologia. Em Paris, a partir de 1219, o estudo do direito se restringia ao direito canônico, excluindo o direito civil. A teologia contava com o maior número de estudantes e passou a incorporar os centros de estudos das ordens mendicantes, chamado studia, plural de studium, os centros de estudo das ordens mendicantes, de dominicanos e franciscanos, sobretudo. A Universidade de Bolonha, na Itália, cujo nascimento é contemporâneo à de Paris, surgiu como uma corporação, uma universitas de estudantes, diferente da de Paris, que era uma corporação, uma universitas de mestres e estudantes. A Universidade de Bolonha tinha a faculdade de medicina, mas dava prioridade ao estudo do direito civil e canônico. A faculdade de medicina era um ponto central na Universidade de Salerno, também na Itália. Na Faculdade de Artes de Bolonha se ensinava principalmente a gramática e a retórica. A Faculdade de Teologia passou a ser conduzida hegemonicamente pelas ordens mendicantes. As nações estavam organizadas em citramontanos, os originários de terras aquém Alpes, e ultramontanos, os originários de terras além Alpes. Mencionamos aqui duas das principais universidades em seus primórdios, Paris e Bolonha. Mas havia outras que surgiram no século XIII. Oxford e Cambridge, na Inglaterra, Montpellier e Toulouse, na França, Salamanca, Lisboa e Coimbra, na Península Ibérica, Pádua e Nápoles, na Itália. Ao contributo para a filosofia, vindo da Universidade de Oxford, daremos uma atenção à parte em outra aula. Embora seja herdeira de uma longa tradição escolar ocidental, a universidade medieval, surgida no século XIII, é uma criação original, sem verdadeiro antecedente histórico. Os seus mestres e estudantes estavam conscientes desta originalidade. Entretanto, em que consistia esta originalidade? Antes de tudo, na busca de relativa autonomia institucional, ou como se dizia, na conquista de liberdades e privilégios para estudantes e mestres. Um certo espírito democrático inspirava essa instituição. Ela podia, a partir de assembleias de mestres, organizar estatutos e estabelecer regras de funcionamento.
Ela também organizava a defesa e a representação perante as autoridades externas, civis ou eclesiásticas, e controlava por si mesma o recrutamento de estudantes e mestres. Em segundo lugar, a universidade nascente era imbuída de uma vocação universalista. Este universalismo se deixa ver em vários aspectos. A Universitas, antes de tudo, tinha a função de promover a totalidade do saber. A Universitas Studiorum, que provinha de dupla fonte, da filosofia grega e da revelação cristã. Este saber era ensinado na língua universal da cristandade latina, justamente o latim. Os particularismos regionais e nacionais ficavam em segundo plano diante do protagonismo de um saber universalista, que era basicamente o mesmo por toda a parte da cristandade latina. Os mestres e estudantes, mais do que cidadãos de suas terras e reinos de origem, eram basicamente cidadãos desta mesma cristandade, e embora fossem muitas vezes organizados em nações, isto é, de acordo com seus lugares de nascimento, eram enriquecidos por uma experiência de vida acadêmica internacional. Os títulos obtidos em uma universidade eram reconhecidos em outra. Em terceiro lugar, esta instituição ligava-se diretamente ao poder universalista por excelência na cristandade latina, o papado. Era o Papa que confirmava os privilégios, era em seu nome que o chanceler conferia a licença ubique docendi, de ensinar por toda parte. Em troca de fidelidade à ortodoxia da Igreja Católica e ao magistério pontifício, ele protegia mestres e estudantes dos abusos das autoridades locais, civis ou eclesiásticas. Isso pode-se dizer traçando um quadro geral, sem levar em conta peculiaridades e exceções. Por exemplo, a Universidade de Nápoles, onde estudou Tomás de Aquino, na Faculdade de Artes, ela estava sob a égide do imperador e não do Papa. A contribuição das universidades medievais para o desenvolvimento do saber no Ocidente Latino foi decisiva, sobretudo na época do seu florescimento, séculos XIII e XIV. Jacques Verger, medievalista, resume assim a sua contribuição nos domínios do ensino superior e da cultura erudita medieval. Abre aspas. A universidade, no início, levou à perfeição métodos de ensino cuja fecundidade foi por muito tempo encoberta pelas críticas tardias e injustas dos humanistas e filósofos das luzes. A leitura atenta das autoridades permitia uma minuciosa exegese de textos. A disputa abria caminho à grande liberdade intelectual, assentada no rigor racionalista do raciocínio dialético. O conteúdo do ensino universitário também deve ser considerado. Os artistas de Paris e Oxford levaram a lógica formal a uma perfeição que os filósofos de hoje redescobrem. Com Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, os teólogos reconciliaram no século XIII fé e razão, confiança na revelação e redescoberta do mundo. Nos séculos XIV e XV, os críticos de Ockham e seus herdeiros nominalistas enfraquecerão essas sínteses poderosas, mas para recolocar em primeiro plano problemas que ocuparão a consciência moderna, como liberdade, graça, salvação, livrando talvez o pensamento científico do entrave teológico. As ciências dos números e da natureza foram frequentemente negligenciadas nas universidades medievais. No entanto, são elas que, em alguns momentos privilegiados, meados do século XIV em Oxford e Paris, século XV em Pádua e Salamanca, darão forma a certos rudimentos da ciência moderna, astronomia, mecânica. Sua introdução na universidade representou para a medicina, malgrado o peso das autoridades, como Galeno, Avicena, uma verdadeira revolução, que a fez passar do estágio do saber empírico, se não mágico, ao de disciplina intelectualmente constituída por princípios racionais e reconhecida como tal. O direito finalmente encontrou nos juristas medievais, sobretudo italianos, tanto exegetas minuciosos como pensadores capazes de abstrair os princípios gerais de um sistema legislativo. Por este caminho,
e manifestando algum desdém pelo direito cotidiano, o do costume e o da jurisprudência, eles tiveram a função essencial de introduzir em nossa civilização uma imensa parcela de romanidade, sobre a qual se fundarão tanto a ciência política moderna quanto as nações que regem até hoje o direito, as noções que regem até hoje o direito privado. Fecha aspas. Até aqui a citação de Jacques Verger. Continuamos a nossa reflexão. Apesar dessa prosperidade, a atmosfera espiritual da Universidade de Paris, desde o segundo decênio do século XIII, era de uma profunda e desafiadora crise, pois nela acontecia uma profunda transformação, com promessas de um novo recomeço da experiência cristã da vida e de um novo recomeço do pensamento filosófico e do saber teológico. Dois acontecimentos revolucionários heterogêneos, mas convergentes, marcam a Universidade de Paris na segunda década do século XIII. O fermento do evangelismo das ordens mendicantes, sobretudo da ordem dos frades menores, os franciscanos, e da ordem dos pregadores, os dominicanos, e a recepção de Aristóteles. Vamos falar sobre esta questão das ordens mendicantes. O historiador da teologia medieval, o dominicano Marie-Dominique Chenu, tratou do renascimento da vida cristã no meio do cristianismo medieval, renascimento que ele chamou de evangelismo. Ele descreve o teor deste renascimento com as seguintes palavras. Abre aspas. A Igreja tinha, com efeito, participado do movimento de renovação do século. Fora das instituições oprimidas pelo antigo regime feudal, dos seus privilégios e das suas riquezas, esta tinha alimentado e encorajado os fervores entusiastas que eram às vezes compromissos e vícios do clero. Os reformadores, de resto, a partir de Pedro Damião, não se contentavam com uma obra de purificação em sentido negativo, mas justamente por torná-la possível, faziam reviver aos olhos dos clérigos e dos leigos o ideal da igreja primitiva, da vida apostólica, cujo programa consiste na pobreza, na comunhão dos bens e na pregação. Os textos evangélicos reencontram com estes a sua virulência, fermento de uma regeneração que supera bem cedo a reforma canônica e agita a própria massa popular. Os pobres de Cristo e os pregadores itinerantes surgem por toda parte, não sem uma intemperança que Inocêncio III consegue moderar sem vexar. Trata-se de um movimento que pode ser dificilmente estabilizado dentro de uma instituição, já que a primitiva inspiração perde a sua pureza, inserida tal como é em meio às reivindicações sociais e morais que erguem um contra o outro as comunas populares e a antiga sociedade, aí incluídos os prelados eclesiásticos. Mas se muitos destes movimentos se perderam em uma miríade de seitas revolucionárias e heterodoxas, outros conquistaram seu equilíbrio dentro da Igreja. Francisco de Assis, filho deste século, se é que houve algum, encarna este novo espírito de santidade. E Domingos, vir evangelicus, para usar a expressão de Jordão da Saxônia, funda um ordo predicatorum, uma ordem de pregadores, no qual o velho edifício dos cônegos regulares é transformado segundo o modelo das constituições das comunas e das corporações, e onde as mais acesas curiosidades racionais são cultivadas à luz da fé. Joaquim de Fiore tinha errado no seu sonho apocalíptico de uma regeneração do mundo cristão, e os espirituais comprometeram depois dele a obra da reforma então em curso. Mas Joaquim, eco profundo das aspirações de seu tempo, tinha um justo pressentimento da vinda de uma ordem dos pregadores e anunciaram uma grandiosa difusão do Espírito. Não estamos, portanto, diante de uma simples disputa verbal, quando Guilherme de Saint-Amour, no seu conservadorismo, denuncia os mendicantes de serem os faltores de uma nova cristandade. Fecha aspas, até aqui a citação de Chenu. Abrindo um parêntese, uma obra muito importante para se pensar a questão política desses movimentos
das ordens mendicantes, sobretudo da de São Francisco de Assis, dos franciscanos, é a obra Altíssima Pobreza, do filósofo da política, filósofo italiano, Giorgio Agamben, que faz parte do conjunto de escritos do Homo Sacer. Seguimos nossa reflexão. O segundo acontecimento que acentua a crise promete uma transformação e um recomeço no âmbito dos saberes e do estudo é a recepção de Aristóteles. Essa recepção foi um fenômeno complexo. Em primeiro lugar, há que se considerá-la como um fenômeno tardio. Isto é, Aristóteles só chega ao Ocidente Latino depois de 7 séculos da queda do Império Romano. Em segundo lugar, esta recepção é um fenômeno ambíguo. Aristóteles não chega sozinho. Com seus escritos autênticos e apócrifos, chegam também outras tradições, como o neoplatonismo e o peripatetismo árabe. Em terceiro lugar, antes de se impor com seu conteúdo doutrinal, o aristotelismo se impôs como forma de pensamento na metodologia escolástica como tal, com seu rigor lógico demonstrativo. Em quinto lugar, com o exercício operativo da razão ao modo do pensamento aristotélico, a filosofia se tornou o elemento unificador e articulador de todos os saberes cultivados na universidade, inclusive da teologia. Ou seja, só é possível universidade se os estudos forem acadêmicos, né? Só é acadêmico se o espírito está livre para a busca da verdade por causa da verdade, isto é, só é acadêmico se for filosófico, né? E é a filosofia que é articuladora do estudo universitário. Essa era a ideia. E o cânon, o paradigma, por assim dizer, de ciência, nesse momento, valendo também para o direito, para a medicina, para os estudos naturais, é o paradigma do órgão dos primeiros analíticos, segundos analíticos, né, de Aristóteles. Em sexto lugar, os teólogos, que passaram antes de tudo pelo tirocínio do estudo aristotélico na Faculdade de Artes, operaram uma verdadeira revolução na constituição do saber teológico, criando uma teologia de natureza especulativa. Ou seja, a teologia não se contentava em comentar os textos da Bíblia, aprofundar os mistérios da fé cristã, mas este comentário se transformava em questões que tinham um cunho especulativo. Nos primeiros decênios do século XIII, a nova literatura filosófica influiu consideravelmente no trabalho teológico de teólogos parisienses, tendo sido eles, e não os artistas, assim chamados mestres das faculdades de artes, os primeiros a se confrontarem com o pensamento aristotélico e com as tradições árabe e judaica que chegaram concomitantemente com esse pensamento ao Ocidente Latino. Os primeiros mestres de Paris a realizar esta confrontação foram teólogos: Guilherme de Auxerre, Philippe Chanceler, Guilherme de Auvergne. Guilherme de Auxerre, escritor de uma Summa super quatuor libros sententiarum, uma suma sobre os 4 livros das sentenças compiladas por Pedro Lombardo no século XII, obra que é mais conhecida como Summa Áurea, foi tido em grande consideração por Alexandre de Hales e pelos franciscanos da Escola de Paris. Na Summa Áurea, também na glossa sobre o Anticlaudianos de Alano de Lille, temos as primeiras citações aristotélicas e do peripatetismo árabe por parte dos teólogos parisienses. Philippe, chanceler da universidade, e Guilherme de Auvergne, bispo de Paris, também favoreceram em muito o ingresso e a integração dos frades, menores e pregadores na universidade parisiense. A obra mais importante de Philippe, o chanceler, é a Summa Questionum Theologicarum, Suma das Questões Teológicas, conhecida como Summa de Bono.
Há citações do Liber de Causis e de Aristóteles. O livro das Causas, que era uma obra apócrifa de Aristóteles, é, na verdade, o livro do bem puro em árabe, que remonta à Elementácio Teológica, elementos de teologia do pensador Próclo. Alexandre de Hales tem também a Summa de Bono em alta consideração. Na vasta obra de Guilherme de Alvernia, a obra mais imbuída de autoridade junto aos medievais é que ficou conhecida como Magisterium Sapientiale et Divinale, isto é, ensinamento sapiencial e divinal, que é uma composição de monografias escritas em tempos diversos. Aos olhos de Guilherme de Alvernia, Aristóteles detém uma autoridade limitada. Ele tem em alta consideração ao pensador judeu Salomão ibn Gabirol, que é conhecido pelos latinos como Avicebron ou Avencebrol, e tido por Guilherme como cristão, cuja obra traduzida para o latim como Fons Vitae, a fonte da vida, gozou de autoridade na escolástica daquele tempo. São citados também o judeu Moisés Maimônides e os árabes Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali e Averroes. Passamos agora à segunda parte da nossa aula de hoje, tendo falado do surgimento das universidades, das ordens mendicantes, da recepção de Aristóteles em Paris. Vamos agora falar um pouco sobre a Escola Franciscana de Paris. Vamos dar especial atenção ao pensamento de Boaventura de Banho-Régio. Alexandre de Hales pode ser considerado o mentor da Escola Franciscana de Paris. Imprimiu nela o seu espírito e a sua orientação. Foi o incentivador de um trabalho conjunto que reuniu os talentos dos jovens mestres da ordem, reunidos naquele Studium Generale, estúdio geral, né? Um centro de estudos para todos os frades da ordem. Aquela fraternidade se tornou uma verdadeira comunidade de estudiosos. Concreção exemplar do trabalho em equipe daqueles investigadores é a dita Summa Fratris Alexandri ou Summa Teológica, a Suma do irmão ou do Frei Alexandre ou Suma de Teologia, Suma Teológica. Esta obra monumental deveria compreender 4 livros. O primeiro versa sobre Deus unitrino, o segundo sobre a criação, a queda e o pecado, o terceiro sobre o Redentor e a graça, as virtudes e a lei. O quarto livro, que ficara incompleto e que foi acrescentado mais tarde, trata dos sacramentos. A Summa Halensis segue o método dialético constituído por Abelard. Argumentos pró, argumentos contra, seguidos de solução ou determinação e das respostas às objeções. Os argumentos são aduzidos das autoridades, pagãs e cristãs. Aristóteles costuma prevalecer sobre Avicena, mas quando se trata de teologia propriamente dita, Agostinho, Boécio, Pseudo-Dionísio, Anselmo e os vitorinos, Hugo e Ricardo, prevalecem sobre Aristóteles. O estudo em São Francisco, fundador da Ordem dos Frades Menores, não é uma contemplação ou uma teoria no sentido acadêmico da palavra. O estudo nele é ação na caridade. É espontaneidade e naturalidade das energias espirituais por meio de uma atenção sempre viva, geradora do binômio concretização-simpatia, dramatizado no Cântico de Frate Sole, o Cântico do Irmão Sol. No estudo franciscano, o trabalho do intelecto se integra ao movimento do afeto. A busca da verdade se orienta pela aspiração ao bem. Isso fica claro na famosa citação do Itinerário da Mente para Deus de São Boaventura. Abre aspas. Não creia que lhe baste a leitura sem a unção,
a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração, a circunspecção sem a exultação, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o empenho sem a graça divina, o espelho sem a sapiência divinamente inspirada. Fecha aspas. No estudo franciscano, a meta não é a ciência, e sim a sapiência. A ciência é subsumida em vista da sapiência. Também para Duns Scotus, outro franciscano, a sapiência se identifica com a caridade. Ela é um hábitus, pelo qual aquele que a tem saboreia, em latim sapit, aquele bem que em si mesmo apraz, alegra. Daí a noção de sapiência como o saborear o bem que nele mesmo alegra. Isto quer dizer, a sapiência é aquela disposição permanente do ânimo humano pelo qual Deus em si e Deus enquanto bem dá sabor à vida daquele que a tem. Quem faz a experiência afetiva de Deus, isto é, quem o saboreia, aprova esse sabor e apetece sempre de novo. Sapiência é, assim, a consumação da vida do homem, a fruição do sumo bem a partir da contemplação da verdade, como ensinara Agostinho. Se pela inteligência o que é conhecido se conforma ao conhecedor, pelo amor o que se ama pelo amor o que ama, aquele que ama, se conforma ao que é amado. Amar, porém, é querer bem. Por isso, para Duns Scotus, a vontade tem a primazia na vida espiritual do homem. Toda a vida do homem, na dinâmica da vontade, almeja pela fruição de Deus, a felicidade suma e definitiva. Na Suma Teológica de Alexandre de Hales, a diferença entre ciência e sapiência é importante. Ao perguntar se a doutrina da teologia é ciência, por doutrina da teologia ele entende aquilo que a Bíblia ensina, Alexandre responde fazendo uma distinção e uma comparação entre a filosofia e a teologia. Abre aspas. Primeiramente, há que se notar que há ciência da causa e ciência das coisas que são causadas. A ciência da causa das causas, em verdade, é em razão de si mesmo. A ciência das coisas que são causadas, porém, quer sejam das causas, quer sejam dos efeitos unicamente, não é em razão de si mesma, porque se referem e dependem da causa das causas. Daí que a teologia, que é a ciência a respeito de Deus, que é causa das causas, é em razão de si mesma. Logo, o nome de ciência é apropriado para a ciência das coisas que são causadas. Porém, o nome sapiência é apropriado para a ciência da causa das causas. Donde o próprio filósofo diz que a filosofia primeira, que é em razão de si mesma e a respeito da causa das causas, deve ser dita sapiência. Por semelhante razão, a doutrina teológica, que transcende todas as outras ciências, deve ser dita sapiência, donde o Deuteronômio 4:6 diz: esta é a nossa sapiência e a nossa inteligência diante dos povos. Além disso, há que se notar que há a ciência que perfaz o conhecimento segundo a verdade, há também a ciência que move a afeição para a bondade. O primeiro é como que um conhecimento segundo a visão, e por esta razão deve ser dita ciência absoluta. O segundo é como que um conhecimento segundo o gosto, e por essa razão deve ser dita sapiência, a partir do sabor da afeição, segundo o que é dito no Eclesiástico 6:23. A sapiência é segundo o seu nome. Por conseguinte, a teologia que perfaz a alma segundo a afeição, movendo para o bem pelos princípios do temor e do amor, é própria e principalmente sapiência. A filosofia primeira, que é a teologia dos filósofos, que é a respeito da causa das causas, mas como que perfazendo o conhecimento segundo a via da arte e do raciocínio,
é dita sapiência de modo menos próprio. As outras ciências, porém, que são a respeito das causas resultantes e do que é causado, não devem ser ditas sapiências, mas ciência. Donde, segundo isso, há que se dizer que a doutrina da teologia é sapiência enquanto sapiência. A filosofia primeira, em verdade, que é o conhecimento das primeiras causas, que são a bondade, a sapiência e a potência, é sapiência, mas como ciência. As outras ciências, porém, que consideram as afecções que concernem ao sujeito em questão, seja as propriedades dele, por meio de suas causas, são ciências como ciências. Fecha aspas, até aí a citação da Suma Teológica de Alexandre de Hales. A Summa Hallensis, Suma de Alexandre de Hales, pois, estabelece um ranking entre os saberes. No topo está a sabedoria, ou sapiência afetiva e volitiva, experimental e prática da fé, o que ele chama de doutrina da teologia. Depois vem a sabedoria ou sapiência intelectual e racional, teorética e especulativa da razão, a filosofia primeira, que é chamada também de metafísica. Ambas são sapiência, mas em sentidos diferentes. Uma é um saber segundo o gosto, do Deus da revelação. Outra é saber segundo a visão, ciência ontoteológica, isto é, que num procedimento fundamentador e demonstrativo, isto é, lógico, versa sobre o ente enquanto ente em duas direções. Primeiramente, do ente no seu todo, ontologia, e em segundo lugar, do divino como fundamento do ente, teologia filosófica. Por fim, vêm os outros saberes, que não são sapiência, mas apenas ciência. Vamos agora passar para a última parte de nossa aula, falando da Escola Franciscana de Paris. Vamos falar sobre Boaventura de Banho-Régio. Boaventura é mestre da sapiência cristiana, sapiência cristã. Esta é a sabedoria que se esconde na loucura da cruz, a que se refere Paulo. É a sabedoria revelada aos pequeninos, de que fala o Evangelho. Esta sapiência não é mero saber teórico, ao modo de uma ciência. É um saber de experiência feito. É saber no sentido de saborear, experimentar afetivamente. Por isso, na primeira das conferências In Hexaemeron, ele compara aqueles que têm a ciência sem ter esta sapiência a vespas, e aqueles que têm a ciência e a sapiência experimental de Deus a abelhas. As vespas fazem barulho, mas não dão o mel. Noutro lugar, ele compara o saber apenas racional com as avestruzes e o saber experimental afetivo da fé aos pássaros. As avestruzes, com suas asas, são ágeis, mas não conseguem decolar. Elas permanecem presas à terra. Não se trata, porém, de excluir a ciência, o pensamento, a filosofia. É preciso subsumi-la. Nesta sapiência, Boaventura realizou a síntese de pensamento e fé, de filosofia e teologia, o modo de ser do intelecto e o modo de ser do afeto. O doutor Seráfico compreende a filosofia como uma tríplice via que conduz o homem, por meio da iluminação interior, a Deus. Ele retoma a doutrina tradicional assumida por Agostinho e que remonta explicitamente a Xenócrates e implicitamente a Platão, da tripartição da filosofia em física, lógica e ética. Para Agostinho, este tríplice caminho trazia consigo a possibilidade de conduzir o homem pela excelência do ser ao ser por excelência. Uma citação do Cidade de Deus, livro 8, capítulo 4. Isto é, pela excelência do ser ao ser por excelência. A física, ou filosofia natural, conduzia a Deus como causa subsistente, causas do subsistir ou do ser. A lógica, ou filosofia racional,
conduziria a Deus enquanto ratio intelligendi, razão ou fundamento do inteligir, do entender. Enfim, a ética ou filosofia moral conduziria a Deus como ordo vivendi, isto é, o sentido ordenador do viver. Retomando esta tríplice perspectiva, Boaventura, no terceiro capítulo do Itinerarium Mentis in Deum, Itinerário da Mente para Deus, considera que essas três ramificações da filosofia insinuam o mistério da Santíssima Trindade. Segundo ele, a filosofia natural, que trata da causa do ser, conduz à potência do Pai. A filosofia racional, que trata da razão do inteligir, conduz à sapiência do Filho, ou seja, ao Logos, ou Verbo. A filosofia moral, que trata da ordem do viver honesto, conduz à bondade do Espírito Santo. O saber filosófico, assim, conduz à potência, à sapiência e à bondade como causas primeiras de toda a realidade, que a contemplação do crente descobre como insinuações da Santíssima Trindade. Para Boaventura, o conhecimento filosófico que indaga sobre as causas interiores e latentes das coisas se dirige à verdade em sua tríplice irradiação luminosa. Na obra De Reductione Artium na Theologiam, da recondução das artes ou as ciências à teologia, ele reitera que a iluminação do conhecimento filosófico, que ilumina a mente humana, para perscrutar as verdades inteligíveis por meio dos princípios das ciências e da verdade natural, naturalmente inseridos no homem, a conduz a Deus enquanto causa eficiente, isto é, causa do ser, causa formal ou exemplar, isto é, razão do inteligir, e causa final de todas as coisas, isto é, sentido ordenador do viver. E remete também à tríplice verdade natural que o conhecimento filosófico torna acessível, e declara: há a verdade do discurso, a verdade das coisas e a verdade dos costumes. A filosofia racional considera a verdade do discurso, a filosofia natural a verdade das coisas, e a filosofia moral a dos costumes. No início da quarta conferência das Collationes in Hexaemeron, as conferências sobre os 6 dias da criação, conferências que foram pronunciadas em Paris nos anos 70, já ao final da vida do São Boaventura, o doutor Seráfico, seguindo a tradição agostiniana, apresenta a verdade como luz que se irradia fortemente sobre a alma. E tríplice é esta irradiação. Com efeito, há a verdade das coisas, veritas rerum, a verdade dos signos ou das vozes, veritas signorum, seu vocum, aquilo que acima se chamou de verdade dos discursos, veritas sermonum, e enfim a verdade dos costumes, veritas morum. Na quarta conferência das Collationes de Septem Donis Spiritus Sancti, o doutor Seráfico diz em que consiste cada um dos tipos de verdade. A verdade das coisas consiste na indivisio entis et esse, na não divisão entre ente e ser, isto é, não divisão entre aquilo que é e ser. Quer dizer, uma coisa é verdadeira se ela é o que deve ser segundo aquilo que dela foi concebido pelo intelecto divino. Ou dito de outro modo, se ela no seu existir ou no seu fato de ser corresponde ao exemplar, à ideia ou essência dela presente no intelecto divino criador. A verdade dos discursos consiste na adequatio votis et intellectus, a adequação da fala e daquilo que é inteligido. A oração é verdadeira se enuncia a coisa como ela é. Falsa se enuncia a coisa como ela não é. Esta definição da verdade da oração do discurso se articula com a definição tradicional da verdade, comum entre os medievais.
No comentário às sentenças de extinção 11, artigo 2, questão 1, na conclusão, Boaventura apresenta a tradicional definição da verdade. Veritas est adequatio rei et intellectus. Verdade é a adequação entre a coisa e o intelecto. Se a verdade da coisa é de caráter manifestador, a verdade da oração ou do discurso é de caráter enunciativo, ou seja, consiste em dizer, respectivamente, em fazer inteligir, entender a coisa como ela é e se manifesta. Isso implica o acontecer de uma adequação, ou melhor, da realização de uma igualdade entre o que se dispõe no dizer e, respectivamente, no inteligir, e o que se dispõe na coisa, ou seja, no real ou na realidade ela mesma. Voltando à conferência 4 sobre o hexaêmeron, Boaventura diz que a verdade da coisa se toma em sentido absoluto, isto é, solto. A verdade dos discursos diz respeito à razão e à sua capacidade interpretativa. Já a verdade dos costumes consiste na retidão do viver e é tomada a partir da perspectiva da vontade e em referência à capacidade afetiva e motiva da alma, sendo verdade prática, ou seja, verdade daquelas coisas que se há de pôr em obra. Veritas operabilium. Nas Colaciones de Septem Dones Spiritus Sancti, conferências sobre os 7 dons do Espírito Santo, a tríplice verdade natural é apresentada em torno do conceito de ente. A verdade das coisas é, como já dito, a indivisio entis ab esse, a não divisão do ente a partir do ser. Vale dizer, a coincidência entre ser e ente, entre ser e aquilo que é, entre a coisa e aquilo que ela deve ser segundo seu exemplar na mente divina. A verdade dos discursos é a indivisio entis ad esse, a não divisão do ente em vista do ser. Vale dizer, a coincidência entre o ente enquanto concebido no intelecto e enunciado na oração e o ser que se dá na coisa mesma. Já a verdade dos costumes é apresentada como indivisio entis a fine, a não divisão do ente a partir do fim. Vale dizer, a unidade entre o viver humano e o seu agir e o seu fim. O sumo bem, Deus, a felicidade do homem. A verdade dos costumes, pois, é a retidão pela qual o homem vive bem dentro e fora, segundo o ditame do direito e da justiça. Tríplice é a irradiação da verdade natural. Verdade das coisas, verdade dos discursos e verdade dos costumes. Por conseguinte, tríplice é a via da investigação filosófica que perscruta esta verdade. Filosofia natural, filosofia racional e filosofia moral. Física, lógica e ética. Entretanto, como mostra o opúsculo De Reductione Artium a Theologiam, Redução das Artes à Teologia, cada uma destas vias do saber filosófico se ramifica em outras 3 vias. Surgem assim as 9 ciências filosóficas. A filosofia natural se ramifica em física, matemática e metafísica. A filosofia racional se ramifica em gramática, lógica e retórica, ou seja, nas 3 artes da linguagem, tradicionalmente agrupadas no contexto das artes liberais sob o nome de trivium. A filosofia moral se ramifica em moral individual, chamada de monástica, familiar ou doméstica, chamada de econômica, e política. Ainda segundo o mesmo opúsculo, o lume do conhecimento filosófico ilumina a faculdade intelectiva de 3 maneiras. Enquanto rege a si própria, e assim é natural, enquanto rege a faculdade interpretativa, e assim é discursiva, sermotinalis,
enquanto rege a faculdade motora, a vontade, e assim é moral. Assim, pois, o lume do conhecimento filosófico ilumina o homem de modo tríplice, para a verdade da ciência através da filosofia natural, para a verdade da doutrina pela filosofia racional e para a verdade da vida pela filosofia moral. A filosofia racional trata do discurso e opera com a capacidade interpretativa do intelecto humano. As artes ou saberes que surgem deste exercício racional são a gramática, a lógica e a retórica. Boaventura expõe sobre a iluminação destas artes, tomando em consideração 3 propriedades do discurso: o exprimir, o instruir e o mover ou persuadir. O discurso pode ser usado para dar a conhecer o que o orador concebeu em sua mente, para excitar a crença por meio de argumentações e para induzir ao amor ou ao ódio por meio de persuasões. Por isso, a filosofia racional ou discursiva se divide em gramática, lógica e retórica. A gramática se ordena à expressão, a lógica à instrução e a retórica à persuasão. A gramática considera a razão em sua função apreensiva, a lógica em sua função julgadora e a retórica em sua função motivadora. A razão apreende pela congruência do discurso, julga pela verdade do discurso e motiva pelo ornamento do discurso. A retórica é um saber da filosofia racional que toma o discurso em sua função motiva, quer dizer, em sua propriedade motivadora ou persuasiva, enquanto o discurso é capaz de comover, isto é, de mover ao amor ou ao ódio. Esta função motiva, o discurso exerce por meio da elegância, ou melhor, do ornatum, isto é, daquilo que realça beleza. Assim, o discurso deve ser congruente em sua expressão, deve ser verdadeiro em seu ensinamento e elegante em sua capacidade de persuadir e de comover. A retórica deve, pois, subsumir a gramática e a lógica. O saber da filosofia se dá a partir da iluminação da tríplice verdade natural perscrutável, a verdade das coisas, a verdade dos discursos e a verdade dos costumes, respectivamente, a verdade da ciência, a verdade da doutrina e a verdade da vida. Já o saber da teologia é comunicado pelo lume superior, ou seja, a luz da Sagrada Escritura. O que está em questão aqui na Sagrada Escritura é uma verdade sobrenatural, que está para além da razão, que não é racional nem antirracional, mas supra-racional, que não se dá por descoberta humana, mas por inspiração divina. Boaventura lê a Bíblia seguindo não somente o seu sentido literal, mas também o tríplice sentido espiritual ou místico. O sentido literal é exterior, o sentido espiritual ou místico é interior. Na exegese boaventuriana, portanto, a intelecção da Sagrada Escritura acontece apreendendo e recolhendo o tríplice sentido espiritual ou místico, que são o sentido alegórico, o sentido tropológico e o sentido anagógico. Sentido alegórico, que se refere ao que se há de crer, o sentido tropológico ou moral, que se refere àquilo que se há de praticar, e o sentido anagógico, que se refere àquilo que se há de esperar. As obras de Boaventura estão sempre falando do mesmo itinerário de busca do pensamento, no qual a realidade pelo conhecimento se ilumina, isto é, vem à claridade. Nós estamos acostumados, a partir do pensamento moderno, a compreender a relação entre o homem e o ente como relação de sujeito e objeto, em que um está frente a frente com o outro. O homem e o real, as realizações e a realidade, para nós modernos, estão frente a frente. Mas na interpretação do pensamento medieval, talvez seja mais acertado entender de outro modo. O pensamento não está frente a frente com a realidade,
O pensamento é a própria realidade em sua máxima potencialização. A realidade se dá de modo graduado, nos graus do ser, do viver, do sentir e do pensar ou inteligir. E nesse do inteligir, no grau do ser, nós temos as formas dos elementos, por exemplo, os 4 elementos, água, ar, fogo, água, ar, fogo e terra, né? Depois nós temos as formas mistas dos corpos minerais, das pedras, né? Por exemplo. Depois, no grau do viver, nós temos o viver, as formas das almas vegetativas das plantas e as formas das almas sensitivas dos animais. E no grau do pensar ou inteligir, nós temos as almas intelectivas dos homens, as inteligências puras dos anjos e a inteligência divina, o ser divino, né? Onde pensar e ser são uma só coisa. A inteligência angélica é uma inteligência intuitiva, a inteligência humana é uma inteligência abstrativa e discursiva, além de ser também intuitiva. Somente no conhecimento intelectual, isto é, no âmbito da intelecção, do intelligere, ou intellegere, é que a realidade se chega a si mesma em sua inteligibilidade e encontra sua luminosidade plena. O mundo mesmo se eleva e se esclarece no seu próprio ser através da mente, que está em imediata e natural conjunção com a verdade eterna, ou seja, com Deus. Boaventura afirma a natural referência ou conjunção entre o intelecto humano, esta capacidade de pensar e conhecer o ser, e a luz da verdade. O nosso intelecto está unido à própria verdade eterna, que ilumina nossas mentes desde dentro e desde o alto. Esta conjunção, ligação ou união, coniunctio, natural e originária entre a mente, mais especificamente entre o intelecto e a verdade, não é resultado, mas sim o pressuposto de todo conhecimento intelectivo. A mente humana é naturalmente capaz da sapiência, capaz do conhecimento e da experiência da verdade, do conhecimento da verdade, da contemplação da verdade, da experiência e fruição do bem. A verdade é o sol da mente. A mente está orientada para ela. Não obstante, não raro as concupiscências e as imagens sensoriais, fantasmata, chamadas assim pelos medievais, se interpõem como nuvens entre a mente e o seu sol, ou seja, o raio ou clarão da verdade. O exercício da especulação, isto é, da reflexão especular, como espelho, visa, sobretudo, dissipar estas interposições, de modo que a mente se disponha plenamente para a iluminação atuada pelo raio ou clarão da verdade. O intelecto humano está transcendentalmente orientado para a verdade do ser. Vamos falar, por fim, o último tópico da nossa aula, sobre a compreensão de ser em Boaventura. Dizíamos, o intelecto humano está transcendentalmente orientado para a verdade do ser. Ao falarmos de ser, pensamos antes de tudo no ser do ente, no sentido do ens creatum, o ente criado. No seu itinerário mentes in Deum, itinerário da mente para dentro de Deus, Boaventura procura mostrar que as coisas são sombras, ressonâncias, pinturas do Criador. Ou seja, são vestígios, simulacros e espetáculos que foram colocados diante de nós e que nos foram dados divinamente como signos ad contuendum Deum, para que pudéssemos cointuir Deus, vislumbrar sua presença e sua realização através da presença e operação das próprias coisas. O ser das coisas é, portanto, essencialmente definido como um signo.
Não é assim que as coisas são primeiro e só depois significam alguma coisa. Mas as coisas, tal como são, significam alguma coisa. O que então as coisas significam, em geral? Boaventura responde: significant creatura huius mundi sensibilis invisibilia Dei. As criaturas deste mundo sensível significam os atributos invisíveis de Deus. Isto é, sua potência, sua sapiência, sua bondade. Tudo que foi criado é uma referência ao Criador. Por natureza é effigies et similitudo, uma efígie, isto é, uma imagem reprodutiva e uma semelhança de Deus. Em primeiro lugar, porque o Criador é a origem, o modelo e a meta de toda a criatura. Além disso, as criaturas podem ser tomadas por Deus como símbolos ou representações através das quais Deus pode se manifestar de alguma forma, como aparece nos símbolos da Sagrada Escritura e nos sacramentos. Boaventura conclui dizendo que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos e compreendidos pela criatura do mundo, ou seja, por meio destas coisas que foram feitas, de modo que aqueles que se recusam a ver essas coisas e a reconhecer Deus nelas, a abençoá-lo e a amá-lo, são indesculpáveis, porque não querem passar das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Aqui a ideia de que as criaturas todas são como que um livro onde se pode ler a palavra de Deus, assim como na Bíblia. A Bíblia foi dada aos homens porque os homens se tornaram incapazes de ler o livro da criação. No quinto degrau de seu itinerário, se contemplam as perfeições invisíveis de Deus à luz do nome de Deus enquanto ipsum esse, o ser mesmo. De tal contemplação nos fala Boaventura. Abre aspas. Querendo, pois, contemplar as perfeições invisíveis de Deus referentes à unidade da essência, fixe primeiramente o olhar no ser mesmo, e veja que o ser mesmo é em si certíssimo, de tal modo que não pode ser cogitado como não sendo, porque o ser mesmo puríssimo não se dá a não ser na plena fuga do não ser. Com efeito, assim como nada absoluto, nada tem de ser, nem de suas propriedades, assim também o ser mesmo nada tem de não ser, nem em ato, nem em potência, nem em segundo a verdade da coisa, nem segundo a nossa estimação. Como, porém, o não ser é a privação do ser, ele não recai na nossa intelecção, a não ser em virtude do ser. O ser, porém, não é apreendido pelo intelecto em virtude de um outro, porque tudo aquilo que é apreendido pelo intelecto ou é apreendido como não ente, ou como ente em potência, ou como ente em ato. Se, pois, o não ente não pode ser compreendido a não ser em virtude do ente, e o ente em potência a não ser por meio do ente em ato, e ser nomeia o mesmo ato puro de ser, então ser é aquilo que originariamente cai sob a apreensão do intelecto. E aquele ser é o que é ato puro. Mas tal ser não é um ser particular, que é um ser limitado, porque é permisto com potência. Nem é ser análogo, porque este nem mesmo está em ato, nem mesmo existe. Resta, portanto, que aquele ser é o ser divino. Fecha aspas. O intelecto humano se relaciona de modo transcendental e primordial com o ente, respectivamente com o ser do ente. Sem a iluminação do ser, o homem não pode se relacionar com o ente enquanto ente. Aquilo que o intelecto apreende por primeiro é o ente. A impressão do ser é primordial para o intelecto. O que cai por primeiro na apreensão do intelecto é o ser. Mas aqui o ser é inteiramente indeterminado. Melhor, é anterior a toda determinação. Não por nada, Hegel começa sua lógica, que é uma ontoteologia,
tomando o ser como o imediato indeterminado. Santo Tomás dirá, numa passagem que Heidegger retomará em Ser e Tempo, que aquilo que por primeiro cai em apreensão é o ente, cuja compreensão está incluída em tudo que alguém apreende. Também Boaventura se põe neste quesito na esteira de Avicena, no tocante à sua concepção do intelecto apreendente e de seu relacionamento com o ente, respectivamente com o ser. Nesta mesma direção caminhará Duns Scotus. Nada nos é mais noto do que o ente, nada é mais comum do que o ser. A metafísica é a ciência desse comuníssimo. Para Boaventura, a intelecção atual começa a partir dos sentidos. No movimento do inteligir, o intelecto começa por uma intelecção imperfeita e confusa, e caminha para uma intelecção mais perfeita e explícita do ser. O ser é captado, primeiramente, na dimensão do corporal e temporal, que é vestígio de Deus. Em segundo lugar, na dimensão do espírito, que é a imagem de Deus. E só em terceiro lugar, como nome primário de Deus, que se abre e manifesta sua eternidade, sua verdade, bem como a unidade de sua essência. O ser mesmo é a verdade no sentido originário. É o phenomenon, o fenômeno por excelência. Manifestíssimo e certíssimo em si mesmo. O ser que exclui de si todo o não ser. O ser que é plena positividade, posição absoluta. O ser que é por si mesmo, o que por si mesmo se dá a compreender de modo originário. Tal ser é puro ato de ser. Tal é o ser divino. Torna-se estranho, pois, que sendo o ser divino, ser manifestíssimo, por que é, então, que o nosso intelecto só com muito custo é que se dá conta do ser divino? Na trilha de Aristóteles, o próprio São Boaventura nos esclarece acerca desta cegueira do intelecto humano. Abre aspas. É, pois, admirável a cegueira do intelecto, que não considera aquilo que originariamente vê, e sem o que não pode conhecer nada. Mas como o olho que está voltado para as várias diferenças das cores não vê a luz por meio da qual vê todo o resto, ou se vê não se dá conta dela, assim o olho da nossa mente, voltado para os entes particulares e universais, não adverte o ser mesmo, que é fora de todo o gênero, ainda que este seja o primeiro que se dá à nossa mente, e que através dele todos os outros se nos ocorrem. Donde aparece de modo veríssimo que, assim como o olho do morcego se atém à luz, assim também o olho de nossa mente se atém àquilo que é manifestíssimo na natureza. Porque acostumado às trevas dos entes e às imagens sensíveis, quando intui a luz mesma do sumo ser, parece-lhe que nada vê. Não compreendendo que esta caligem mesma é a suma iluminação da nossa mente, assim como quando o olho vê a pura luz, parece-lhe nada ver. Fecha aspas. Terminando, último momento. O ser divino não é nem particular, nem universal. Ele está fora de todo o gênero. Se o ser tomado no sentido dos transcendentais transcende o ser tomado no sentido das categorias, o ser tomado no sentido do ser divino, do ipsum esse, do ser mesmo, transcende os próprios transcendentais. O que é mais claro, isto é, mais manifesto e luminoso, é por nós ignorado por uma espécie estranha de cegueira. A luz do ser em sua máxima intensidade e originariedade nos permanece inacessível. Estamos voltados antes para os entes particulares e universais. O ser mesmo, que é o ser divino, nos passa despercebido. E tal é a nossa dificuldade de fixar o olhar da mente na luz do ser divino, que quando o apreendemos, nós consideramos que nada vemos. O máximo da iluminação do intelecto é a intuição do sumo ser, e assim como que um mergulhar na caligem do mistério. O máximo da iluminação do intelecto é experimentada como caligem,
como escuridão, obscuridade, obscurecimento. O máximo do saber como não saber, como douta ignorância, para usar uma expressão de Agostinho e de Nicolau de Cusa. No mistério de Deus, o intelecto encontra o seu zênite e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, o seu ocaso. Ali ele se aquieta, ali ele repousa. É o sábado do intelecto, onde, porém, o intelecto repousa, o afeto se transfere inteiramente para Deus. O seráfico doutor nos faz caminhar no seu itinerário da mente para Deus até o êxtase místico. Se alguém, porém, quiser saber como isso acontece, ele responde, abre aspas, se agora procura saber como isso acontece, pergunta-o à graça e não à ciência, ao desejo e não à inteligência, ao gemido da oração e não ao estudo dos livros, ao esposo e não ao mestre, a Deus e não ao homem, à escuridão e não à clareza. Pergunta-o não à luz, mas ao fogo que tudo inflama e transfere a Deus com uma unção que arrebata o afeto e que devora. Fecha aspas. O salto do mergulho na noite luminosa e silenciosa do mistério de Deus é uma morte. Trata-se, porém, daquela morte que é posta como condição da possibilidade para a visão de Deus. Por isso diz São Boaventura, morramos, pois, e entremos nas trevas. Imponhamos silêncio às nossas inquietações, concupiscências e imaginações. Com Cristo crucificado, passemos deste mundo ao Pai, para que, depois de nolo ter sido mostrado, possamos dizer com Filipe, isto nos basta, e possamos ouvir com São Paulo, basta-te a minha graça. Filosofia e teologia se relacionam propriamente, a nosso ver, não como duas ciências, mas sim como duas nesciências, ou seja, como duas ignorâncias, ou, se quisermos, como duas doutas ignorâncias. Ambas são uma preparação para a morte. Mas morte aqui não significa o fim do viver, mas sim uma morte em que o morrer é um nascer para a dimensão do totalmente outro, tão outro que merece ser chamado de não outro, para usar a expressão de Nicolau de Cusa. Assim, a filosofia e a teologia não têm outro sentido que o de preparar um tal salto mortal. Não tem outro significado que o de preparar para uma tal morte, ao modo socrático. Disso parecia ter um vislumbre o filósofo que se fez pensador da liberdade humana, Schelling. Terminemos a aula de hoje com esta citação de Schelling na obra A Essência da Liberdade Humana. Abre aspas. Pois aquele que se quer colocar no ponto instaurador da filosofia verdadeiramente livre, deve abandonar até mesmo Deus. Isso significa, aquele que quer conservá-lo, deve perdê-lo, e quem se despojar haverá de encontrá-lo. Somente aquele que chegou ao fundo de si mesmo e conheceu toda a profundidade da vida, que já tudo abandonou, e foi ele mesmo por todos abandonado, para quem tudo naufragou e que se viu sozinho com o infinito, foi capaz do grande passo que Platão já comparou com a morte. Fecha aspas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima.